nós louvamos a Deus pela sua vida, pela sua disponibilidade de estar aqui nesta noite, nesta terça-feira. E mesmo que você pensou lá na sua casa assim, hoje não vai ter tantos irmãos na terça-feira, mas você veio. Você veio porque você sabe com certeza que o Senhor Jesus Cristo está presente aqui nesta reunião. Quantos acreditam assim? Glória a Deus. O Senhor Jesus está presente conosco aqui neste lugar. Eu quero que os irmãos abram comigo as suas Bíblias na Epístola Universal de Tiago, capítulo de número 5. Epístola Universal de Tiago, capítulo 5, do versículo de número 13. Pastor Itamar, irmãos, podem ficar assentados mesmo. Estejam só com os corações curvados nesta hora, diante da palavra de Deus. Capítulo 5, do verso 13 ao verso 18, aonde está escrito assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre eles. E orem sobre ele, e ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Vejam esta expressão. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Quantos podem dizer amém? Leve a sua Bíblia para frente um pouquinho aí, 1 João capítulo 5, verso 14. 1 João capítulo 5, versos 14 e 15. Está escrito assim: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Amém, igreja? Eu li aqui esse primeiro texto do capítulo 5 da Epístola Universal de Tiago. Tiago, esse homem que não foi aqueles Tiagos que fizeram parte do apostolado de Jesus. Lá no apostolado tinham 2 Tiagos, né? Não é nenhum daqueles. Mas este Tiago aqui, ele era de fato irmão de Jesus por parte de mãe. Jesus, de alguma forma, ele não veio de José. Ele veio do Espírito Santo de Deus, naquela gestação misteriosa de Maria. Mas Jesus, ou esse Tiago, era meio irmão de Jesus. Lá em casa nós fomos criados assim. Minha mãe teve 4 filhos, o mais velho Antônio de Jesus, que vocês conhecem, o outro é o Tonico, que está aqui, lá dê um salve, Tonico. Esse é meu irmão, parte de mãe. O segundo é o Tonico. Depois veio a Antonísia e depois a Aurelísia. Minha mãe teve 4 filhos, com o primeiro esposo que ela teve. E o esposo faleceu. E ela casou-se novamente. E teve mais 4 filhos com o segundo esposo, que é o meu pai. Aí veio então a Vera Lúcia, está aí a Vera Lúcia? Ah, a Vera está aqui, ó. Vera Lúcia, que é minha irmã, por parte de pai e mãe. Vanir Lúcia, que mora em Brasília, não sei se ela está nos assistindo lá. E depois da Vanir Lúcia veio eu e a Bispa Neuza, que é a caçulinha da família, desses 8 irmãos. Então,
Eu e o Tunico, nós somos irmãos por parte de mãe. Assim era Tiago em relação a Jesus. Ele era meio irmão de Jesus. Só para os irmãos entenderem. Esse Tiago teve o seu encontro com o Senhor Jesus depois da ressurreição de Cristo. Durante o dia em que Jesus palmilhou pela terra ali, pela Galileia, pregando o evangelho, os irmãos de Jesus não criam nele. Mas quando eles viram Cristo ressurreto dentre os mortos, aí o negócio ficou diferente, né? Aí eles acreditaram. E Tiago escreveu esta epístola aqui. É considerado como o provérbio do Novo Testamento. Tiago assemelha-se muito com as bem-aventuranças. As bem-aventuranças que Jesus Cristo proferiu é o extrato do querer de Jesus para a minha vida e para a sua vida. As bem-aventuranças. E Tiago, ele escreveu esta epístola para todos os crentes, em todos os lugares. Para todos os crentes, em todos os lugares. É por isso que é chamada Epístola Universal de Tiago. Então, esta epístola que Tiago escreveu é para mim e para você, para nós, para o meu coração e para o seu coração. Eu estou aqui dando essa introdução para falar com os irmãos alguma coisa sobre oração eficaz. Diga comigo, oração eficaz. Nós lemos aqui agora mesmo, eu pedi aos irmãos que prestassem atenção nessa expressão. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo, diz o texto sagrado, ela pode. Diga comigo, a oração pode. Muito em seus efeitos. Irmãos, por que eu estou trazendo à tona esse assunto nesta terça-feira? Talvez a questão de oração, talvez não seja outro valor dentro da igreja, mais conhecido que nós mais falamos sobre isso do que a oração. Muito falado e pouco obedecido. Muito falado e pouco praticado. Não são muitos os irmãos que oram. Não são muitos aqueles que creem na oração, na eficácia de verdade da oração. Somente nesses 7 versículos que nós lemos aqui, Tiago falou sobre oração 7 vezes. Vejam a importância disso. Somente em um capítulo que Tiago escreveu para nós, ele repetiu a questão da oração, orar, 7 vezes. Agora imagine os irmãos a toda a Bíblia Sagrada. Por quê? Eu digo para os irmãos, por que a questão de oração é tão conhecido de todos nós e tão pouco praticado? Pela importância, pela eficácia, e Satanás sabe disto. É por isso que ele lança sobre nós todo impedimento para que não oremos. Então, eu quero falar com os irmãos sobre oração eficaz, dentro desta epístola universal de Tiago. Ele começa esta epístola lá no capítulo 1, e ele termina esta epístola falando sobre o poder da oração, a importância desta. Correto, irmãos? Então, o que é a oração? Só para os irmãos, para trazer à tona todos nós. É um ato pelo qual o crente, através da fé, mediante a ação intercessora do Espírito Santo, aproxima-se de Deus com o propósito de adorá-lo, render-lhe graças, interceder pelos não salvos e apresentar as suas petições dentro da vontade de Deus. Aí nós acostumamos sempre dizer que a oração é a respiração da alma do crente, não é assim? Sempre nós falamos isso. O que é oração? Respiração da alma. Então, eu e você hoje, nesta noite de terça-feira, nós somos desafiados a deixar com que a nossa alma respire na presença do Deus Todo-Poderoso. Respire. Eu posso estar falando com gente aqui que diz assim, pastor Samuel, eu não tenho muito argumento assim quando eu estou orando.
não tem problema. Isso não obsta. Pastor, eu não tenho todos aqueles recursos de oração que eu vejo, que eu ouço muitos crentes orando. Não tem problema, tem problema. Eu já disse algumas vezes para os irmãos aqui, Teresa de Calcutá, ela ficava mais ou menos 2 horas diante do Senhor em oração. E perguntaram para ela assim, o que você fala quando você está orando? Ela dizia, eu não falo nada. Eu fico pensando em Deus. Eu fico ouvindo Deus. Eu fico meditando na presença de Deus. Coisa linda, né, irmãos? Não precisa você ter argumento. Não precisa você ter aí um vernáculo muito, muito bonito e muito perfeito para chegar diante do Senhor. Não. Paulo disse assim, quando eu fui ter convosco, eu não fui com sublimidade de palavras. Mas quando eu fui ter convosco, eu fui tendo comigo a plenitude do Espírito Santo de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus irmãos, então nós somos desafiados a viver esses dias escassos de oração. Nós somos desafiados hoje a nos aproximar do Senhor em oração. Quanto maior conforto, guarde o que eu vou dizer, quanto maior conforto, maior prosperidade, menos oração. Eu já disse para os irmãos aqui, lá na década de 60, de 70, nós tínhamos talvez 5 vezes menos do que aquilo que a gente tem hoje. Menos dinheiro, menos posição, não tínhamos esta fartura que temos hoje. De quando em vez eu reúno com os meus netos lá em casa e eu começo a contar como foi a semana, né, meu bem? Nós estávamos reunindo os nossos netos e contando como foi a nossa vida, a vida da minha esposa, quando a gente era solteiro, né? Valdirene, cadê a Valdirene? Uai, não é possível. Uma Valdirene foi criada aí perto aí da minha esposa, ela conhece muito bem com o estilo de vida que fomos criados. A gente tinha mais ou menos 5 vezes menos que a gente tem hoje, todos nós. Mas a gente era mais alegre, mais feliz, mais conformado com as coisas. Não tinha essas revoltas, não tinha essas drogas que tem hoje, não tinha essa revolta juvenil que tem. Não, os filhos obedeciam os pais normalmente. Não tínhamos tanta coisa tecnologicamente como tem hoje. Mas as pessoas eram satisfeitas. Por quê? John Wesley, ele disse, ponha fogo no seu sermão. Isso aqui é para os pregadores. Ponha fogo no seu sermão. Ou se não, pegue seu sermão e põe ele no fogo. Das duas coisas tem que acontecer uma. Eu anotei muita coisa aqui, ó. Ou Deus me dá graça para falar, eu tenho que pegar isso aqui e jogar no fogo. E pronto. Não é, irmãos? Orem por mim. Paulo várias vezes ele diz, orem por nós, igreja, para que no abrir da nossa boca, o Espírito Santo venha colocar palavras em nossa boca. Ore pelo bispo Oídes, ore pelos pregadores aqui, para que todos nós, os professores da Escola Bíblica Dominical, ao abrir da nossa boca, o Espírito Santo venha tomar a nossa boca com poder e com graça. Porque senão, como diz o provérbio popular por aí, senão nós estamos lascados, não é não? Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, quando é que a oração, eu disse para os irmãos, a oração é eficaz. Quando é que a oração do crente, ela se torna eficaz? Esta palavra eficaz é aquilo que tem valor, é aquilo que tem resultado. Quando é que a nossa oração, ela é eficaz? Quando nós acreditamos na importância da oração e nós oramos. Porque não adianta nada, querida igreja, não adianta nada a gente falar como discurso. A gente dizer como um discurso, ó irmãos, a oração é igual os casais de namorados no dia que vão se casar aqui. As juras de amor, o romance, as palavras bonitas. Hoje é normal, às vezes os jovens eles pegam o celular, tudo moderninho aí, liga o celular e faz o juramento, aquele juramento bonito. Mas às vezes morre aqui no altar. Depois daí uma semana já estão brigando, já estão discutindo, já estão divorciando por aí afora. Não é assim?
Não é assim? Agora, irmãos, como é que a oração se torna eficaz? Quando eu acredito na importância dela e eu começo a falar com Deus orando. Glória a Deus, glória a Deus. Eu anotei aqui. Quero falar rapidamente sobre isto. Jesus Cristo, nosso grande exemplo de oração. Somente no livro de Lucas, eu anotei aqui quantas vezes Jesus orou. Lá em Lucas, não dá tempo nem os irmãos procurar aí, que são tantas orações. Lá no livro de Lucas, capítulo 3, verso 21, se alguém quiser conferir, você confere. Diz o texto sagrado assim: sendo Jesus batizado, ele começou a orar a Deus. E o texto diz assim: e os céus se abriu naquela hora. Oh, coisa linda, irmãos. Sendo Jesus batizado no Rio Jordão, orando ele, os céus se abriu. E diz o texto sagrado: o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. Todas as pessoas que aqui, ali estavam, irmãos, eles puderam conferir aquele sobrenatural. Jesus, depois de batizado, ele começou a orar. E diz que uma pombinha veio e desceu sobre os ombros de Jesus. E eles ouviram uma voz lá do céu dizendo: esse é meu filho amado em quem eu me comprazo, ou em quem eu tenho prazer. Você pode glorificar a Jesus por isso? Mas lá no capítulo 5, verso 16, diz o seguinte: e Jesus, porém, retirava-se para o deserto. E lá no deserto ele orava. O que isso aqui vem nos ensinar? Esta oração de Jesus aqui era aquela oração que não era pública, não era para aparecer, não era para ninguém ver, nada disso. Jesus retirava-se para o deserto, sozinho lá. E lá ele falava com Deus. Tem um outro texto que diz assim: entre dentro do teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Deus que te vê em segredo, ele vai contemplar a tua oração lá. Glória a Deus. Também lá no capítulo 9, verso 18, diz assim: e aconteceu que estando ele só, outra expressão aqui, e aconteceu que estando Jesus Cristo sozinho, ele orava a Deus. Ele orava a Deus. Oração não é para holofote. Oração não são para as luzes da ribalta. Tem esses meninos aí que filmam. Eles estão filmando aqui o culto para que as pessoas que não estão aqui assistam o culto, participem do culto. Mas oração, diz o texto sagrado, que Jesus retirava-se do povo. Várias vezes ele fez isto. E orava a Deus. Lá no capítulo 10, verso 21. Jesus, depois de enviar os discípulos para aquela missão dos 70, diz o texto sagrado: e naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo. Olha que coisa linda. Quando ele se alegrou no Espírito Santo, ele começou a orar ao Pai. Eu quero pedir ao Pai Celestial nesta noite que visite a tua vida através do Espírito Santo. Ele vem visitar você. Jesus sentiu aquele toque, aquele poder. O Espírito Santo visitou ele. Ele começou a orar: Pai, eu te dou graças. E ele fez uma oração bonita nesta hora. Lá no capítulo 11, verso 1, está escrito assim: e aconteceu que, estando ele a orar em certo lugar, os discípulos chegou perto de Jesus e disse: Senhor, ensina-nos a orar, do mesmo jeito que João ensinou os seus discípulos a orar. Foi aí que ele falou assim: quando vocês forem orar, diga: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Mas lá no capítulo 22, verso 41, no Getsemane, diz o texto sagrado: e apartou-se Jesus deles um tiro de pedra. Veja que Jesus não gostava de aparecer na oração. Ele apartou dos seus discípulos ali no Getsemane, e pondo-se de joelho, orava a Deus. No Getsemane tem muitas plantações de oliveiras, né? De oliveiras. Até hoje, quando a gente vai ali no jardim do Getsemane, é comum, todas as caravanas que vão ali em Jerusalém, no sopé do Monte das Oliveiras, quando nós chegamos no Getsemane, tem muitas oliveiras ali, e as pessoas espalham por aquelas oliveiras, e a gente começa a orar. Todas as caravanas fazem isso. É lógico que ali, a maioria que visita ali são cristãos, e a gente fica
Às vezes o casal, eu e a minha esposa, eu me lembro que nós nos juntamos ali, debaixo de uma daquelas oliveiras ali, e começamos a orar a Deus. E parece que até hoje há uma unção poderosa ali, que o Espírito Santo visita a gente ali naquele Getsemane. O texto sagrado diz que Jesus, ali no Getsemane, ele apartou-se dos discípulos cerca de um tiro de pedra. E pondo-se de joelhos, ele orava ao Pai. Capítulo 23, verso 46. Na cruz, Jesus clamando com grande voz, diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Na hora de morrer, Jesus ainda estava orando. Eu vou aproveitar essas últimas horas da minha vida aqui, nessa primeira etapa da minha vida, para falar com o Pai. Glória a Deus. Irmãos, então o desafio nosso nesta noite, eu estou falando sobre a eficácia da oração, é que nós precisamos entender a importância da oração quando nós acreditamos nela e quando nós oramos. Quando nós oramos. Deus está nos chamando nesta noite. O Espírito Santo está nos chamando nesta noite para uma vida mais estreita com Ele em oração. Você acredita nisso? Diga amém. A oração se torna eficaz quando ela objetiva buscar a face do Senhor e não somente as suas bênçãos ou as suas mãos. Hoje nós temos uma gama de pessoas que estão buscando os benefícios de Deus, as bênçãos ou as mãos de Deus para abençoar. Mas hoje nós somos desafiados nesta noite a buscar a face do Senhor. Aqueles crentes que buscam a face de Deus, que querem estar diante do Senhor contemplando, como diz o salmista, a beleza da sua formosura, são crentes mais sólidos espiritualmente, são crentes mais fortes em Deus. Não precisamos fazer esforço mental ou emocional para buscá-lo, pois Deus não está perdido. Todas as vezes que nós nos separarmos com Ele e nós acreditarmos nisso, nós haveremos de contemplar a sua face adorada. Por isso que nós cantamos sempre esse hino: a face adorada. Cante comigo. De Jesus verei, com a grei amada, no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me veio salvar. Deus está nos chamando nesta noite para nós buscarmos a face adorada de Jesus. Davi, lá nos 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9, está escrito assim: se o buscares, será achado de ti, mas se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Se o buscares, serás achado de ti. Ele falou isso para Salomão, seu filho. Lá no Salmo 27, verso 8, diz assim: quando tu disseste, buscai o meu rosto, é Salmo de Davi também. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, ó Deus, buscarei. Eu quero buscar a tua face. Eu não quero tão somente vir para a igreja e me dizer: Deus, me dê isso, me dê casa, me dê carro, me dê salário, me dê concurso. Não. Uma coisa é pedir ao Senhor e a buscarei, que eu esteja todos os dias em tua casa, para contemplar a formosura de Deus. Oh, glória a Deus. Levante a sua mão para o céu, irmão. Bendiga o Senhor, contemple a face adorada do Senhor nesta noite. Deus está neste lugar, Deus está nesse santuário. Perceba a presença do Todo-Poderoso aqui. Uma coisa é pedir ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor para contemplar a tua formosura. Aleluia. Warren Wiersbe, ele escreveu assim:
Não se limite a buscar a ajuda de Deus, almeje a sua face. O sorriso de Deus é tudo que precisamos para vencer nesta vida. Tudo que precisamos. Desde que o homem existe, existem aqueles que buscam a Deus. Salmos 24, verso 6 diz assim: esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Deus está à procura de adoradores. E adoradores são aqueles que se aproximam dele desprendidamente, desinteressadamente. Eu quero é Deus na minha vida e pronto. Eu não sei se você já leu aquele livro, tem um livro que o título dele é Caçadores de Deus. Que livro maravilhoso. Eu me lembro que foi uma esposa de um pastor, que falou: ô pastor Samuel, eu sempre ouço as suas mensagens e tal. E a irmã Graça, esposa do pastor Lázaro, me deu esse livro de presente. Que preciosidade, Caçadores de Deus. Se você não leu esse livro, leia, por favor. Irmãos, a oração eficaz é aquela que se torna um antídoto contra o desânimo. O que nos leva a esmorecer não é a oração. O que nos leva a esmorecer é a falta de oração. Entende isto? Pastor, mas parece que é difícil a gente ajoelhar e ficar muito tempo assim em oração. E o teólogo diz: olha, o que nos leva a esmorecer não é a oração, é a falta dela. Quando você rompe essa barreira e você começa a ter prazer em estar na presença de Deus, tudo fica fácil, tudo fica maravilhoso. Glória a Deus. Deixe-me terminar dizendo para os irmãos o seguinte: Tiago diz que a oração torna-se eficaz contra as aflições, contra murmurações, contra circunstâncias adversas. Eu não sei se os irmãos prestaram atenção aí quando nós lemos: está alguém entre vós aflito? Olha aí, está alguém entre vós aflito? Ore. Quantas famílias turbulentas, casais em discórdia, confusão dentro de casa, confusão entre pais e filhos, confusão no ambiente de trabalho. Tiago, nesta noite, ele está dando um remédio para nós. Está alguém entre vós aflito? Está enfrentando alguma turbulência aí? Ore a Deus. Oração é remédio espiritual. Ô irmãos, quando nós estamos na presença de Deus em oração, o coração da gente vai amolecendo assim na presença do Senhor. Não é? Não é assim que acontece? Será que um casal onde o esposo ora, ele tem uma vida de oração, a esposa tem uma vida de oração, será que eles vivem em contenda? É difícil. É difícil. Porque a oração nos quebranta. Está alguém entre vós aflito? Ore. Se você está contente, cante louvores a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. A oração se torna eficaz contra as aflições, contra murmurações, contra circunstâncias adversas. Saúde, finanças, família, relacionamentos, decepções afins. Capítulo 5, verso 9, está escrito aí: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Para de tanto queixume. Tem um hino que antigamente a gente cantava da harpa cristã, hoje parece que ele caiu de moda. Ele diz assim: no mundo murmura-se tanto, entre os que cristão dizem ser, em vez de louvores há pranto, fraqueza em lugar de poder. Murmuram assim no deserto, em Mara Israel murmurou. Oh, não vês que Deus está perto, jamais seu auxílio negou. Cante comigo. Em vez de murmurares, canta,
um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. Glória a Deus. Queridos irmãos, Tiago está dizendo aqui a carta prática: para de queixar, para de murmurar, para de clamar. Alguém às vezes, ele pode até gostar do bispo Oídes, ele ama o bispo Oídes, mas não gosta do pastor Samuel. Eu não vou naquela igreja lá não, eu não topo o pastor Samuel, ele fala muito ali. Às vezes é o pastor Enoque. Para com isso, querido irmão. Venha para a casa do Senhor, em vez de murmurar, cante um hino de louvor a Deus. Deus vai te abençoar. A oração remove muitos sofrimentos que às vezes nós estamos atravessando. Deus nos dá graça para enfrentá-los. A oração é remédio, a oração é graça de Deus. E em quinto lugar, para terminar, a oração se torna eficaz quando ela nos leva à confissão de pecados. A confissão de pecados. O texto sagrado aí diz: irmãos, se está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja e orem sobre eles, ungindo com azeite. Mas o apóstolo está dizendo: mas de repente, esta pessoa pode estar doente, porque cometeu pecados, e pecados terríveis. E aí Tiago diz, e a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, lhes serão perdoados, através de confissão. Pecado precisa ser confessado, jogado para fora. Eu já contei isso nesta igreja, não quero repetir isso. Eu era mais a minha esposa, pastor de uma congregação. E um dia nós recebemos uma mulher lá, uma vovó, de cabelo branco. E aquela vovó chamou eu e a minha esposa e disse assim: pastor Samuel e irmã Cleoni, fazem 30 anos que eu cometi um pecado de adultério. 30 anos. Falou, e nesses 30 anos eu nunca mais consegui dormir à noite na minha cama. Esse trem martela a minha mente dia e noite, dia e noite, dia e noite. E eu disse para aquela mulher: por que você não confessou para o seu esposo? Eu não tenho coragem. Se eu confessar para ele, vai morrer. Não vai morrer não. Não vai morrer não. Abra a tua boca, ore a Deus e chegue na sua casa e confesse para o seu marido. E mulher, você vai ficar livre dessa doença da sua alma. Irmãos, ela não é daqui de Campinas, então eu posso dizer isso. Não demorou muitos dias, aquela mulher confessou para o seu marido, ele perdoou ela. E ela veio para a casa do Senhor e aquela mulher sorria ali. E ela louvava a Deus alegre naquela igreja. Parece que Deus estava em meio a tudo isso. De fato, o esposo daquela mulher era muito doente. Mas passou-se uns 2 ou 3 anos. Depois que eles haviam consertado e Jesus entrou naquele casal e tudo estava maravilhoso, Deus levou aquele homem depois de uns 3 anos. E eu me lembro que no dia do velório dele nós estávamos lá. E aquela mulher agora como um passarinho livre, porque havia confessado aquele pecado. Ela entregava o seu esposo ao Senhor naquele momento. Eu quero dizer para você nessa noite que está aqui, talvez a tua consciência está ferida por alguma coisa que você cometeu e que você precisa confessar. Nesta noite, Tiago diz para nós: olha, se tiver alguma coisa encoberto aí, confesse. O bispo Oídes fala sempre que pecado só sai pela boca. Ele precisa ser confessado, jogado para fora. Eu não ensaiei para falar isso aqui, mas o Espírito Santo me imbui a falar isso aqui. Talvez eu não esteja falando para você aqui, mas eu esteja falando para você que está me assistindo por intermédio das redes sociais. Davi diz que os seus ossos se apodreciam dentro dele por causa do pecado que ele havia cometido. Não é, irmãos? As consequências do pecado daquele homem segundo o coração de Deus. Mas ele diz: toda noite eu me faço nadar nas minhas lágrimas, na minha cama, por causa do meu pecado que me aflige.
Até um dia que Deus mandou um profeta lá na casa de Davi. E ele contou aquela historiazinha que todos vocês conhecem. Havia um homem que tinha muitas ovelhas no seu regaço. E ele foi lá e pegou uma só ovelha que o outro tinha lá. E ele matou aquela ovelha e trouxe para guisar para os seus. Aí Davi disse: esse homem é digno de morte. O profeta disse: esse homem és tu, Davi. Este homem és tu. Aí foi naquela hora que ele rasgou as suas vestes. Ele confessou ao Senhor e disse: Deus, eu pequei contra ti. Eu tenho pecado contra o Senhor. A oração, ela se torna eficaz quando ela nos leva à confissão de pecados. Tiago falou aqui, ó. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. É tudo misturado com a oração. Para que sareis. A oração da fé pode muito em seus efeitos. Glorificado seja o nome do Senhor. Querida igreja, eu quero terminar nesta noite dizendo para os irmãos que o Espírito Santo de Deus está nos chamando para que nós venhamos ter uma vida espiritual mais leve, uma vida espiritual mais dinâmica, mais comprometida com Deus, uma vida espiritual que nós venhamos viver melhor com as pessoas com as quais nós convivemos com elas. Há muita amargura que precisa ser tirada, e isso é na oração. Há muita mágoa que precisa ser tirada dos corações, e é através da oração. Há lares que ainda estão vivendo assim um clima muito turbulento, e a oração sara isto. Não é por acaso que Tiago repetiu 7 vezes aqui: oração, 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 oração. E eu li aqui também 1 João. 1 João, deixa 1 João capítulo 5, verso 14. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Deus nos ouve. Qual que é o meu desafio seu nesta noite? Deus ouve a oração dos crentes. E Deus não somente ouve, Deus responde à oração. Deus responde à oração. Nós sempre dizemos que o Deus que nós servimos é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O Deus de Abraão é o Deus de promessas. O Deus de Isaac é o Deus que cumpre as suas promessas. O Deus de Jacó é o Deus que muda o coração do homem e faz dele uma nova criatura. Glória a Deus. Irmãos, Deus nos chama para um estreito relacionamento com Ele. Capítulo 4, eu termino aqui. Capítulo 4 de Tiago, verso 8. Capítulo 4, verso 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Queira estar em pé nesse momento, em nome do Senhor Jesus. A maneira que nós nos aproximamos do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus se aproxima de nós. Deus, eu termino dizendo para os irmãos, para a igreja, Deus quer um relacionamento mais estreito conosco. Interessante isso. Chegai-vos a Deus, Deus chegará a vós. Eu desafio a igreja, mais uma vez, vamos ter uma vida mais estreita com Deus, em oração, para que a nossa vida cotidiana, em termos de relacionamento, fique melhor também. A oração é o lubrificante que vem lubrificar essas sincronias espirituais que nós temos dentro de nós. A oração é o lubrificante. Glória a Deus.